A paz do Senhor, queridos amados irmãos, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa plataforma de ensino, Pastor Giovanni Santos. Para minha honra poder estar contando com a presença de todos. Vamos fazer oração para darmos início, tá bom? Querido maravilhoso Deus, Pai amado, aqui estou, Senhor, podendo te exaltar, glorificar o teu nome. Cada vez mais só tenho a te agradecer o privilégio de estar ministrando a tua palavra aos teus filhos. Continua nos abençoando, em nome de Jesus. Hoje, meus caros irmãos, eu vou estar falando acerca de um tema bastante interessante, que é acerca do tribunal de Cristo. Quando a gente fala acerca de tribunal, chega a dar medo, né? Vou falar assim, tribunal, né? Só que, até porque muitas pessoas pensam que esse tribunal refere-se ao julgamento de Deus, de Jesus, com relação aos crentes, para ver se o cristão vai ser salvo ou não. E, na verdade, não é isso. Esse tribunal de Cristo não é para ver se a pessoa vai ser salva ou não. Esse julgamento acontece aqui na terra. Todo momento que nós pecamos, precisamos ser julgados por Deus. Ao chegar lá, pedimos perdão a Deus e Deus assim nos perdoa e nos dá o livramento assim da condenação. Mas esse julgamento daqui, assim que o julgamento do tribunal de Cristo, é com relação às obras, é com relação às atividades que você faz a Deus. O seu tempo que você dedica à obra do Senhor Jesus, tá bom? Então, o tribunal de Cristo é um tribunal que vai julgar as obras com relação a galardão, para ver se você trabalhou direito e se você vai ter direito a receber galardão, benefícios, tá bom? Por causa do seu trabalho aqui no Senhor. Porque Deus, todo mundo que faz algo para Deus, nada ficará sem recompensa. Seja na terra, muitas recompensas, o ser humano já recebeu na terra. Aí agora é outro caso. Mas, se fez as coisas pensando em Deus, receberá o galardão lá no céu. Você pode ver isso, a questão do tribunal de Cristo, em 2 Coríntios, capítulo número 5, versículo 10, e Romanos, capítulo 14, versículo também 10. Você poderá ver muito bem isso. Mas eu quero fazer a leitura da palavra do Senhor aqui, no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 11. 3:11 diz assim a palavra do Senhor. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que aquele que já está posto, qual é Jesus Cristo. E se alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra boa de cada um. E se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Nesse julgamento, que será o próprio Jesus Cristo que estará julgando, esse julgamento acontecerá nos ares, tá bom? Não vai ser ainda no céu, propriamente dito, no trono de Deus, será nos ares. Lógico, pode ser no espaço, pronto, pode ser no espaço, pode ser no segundo céu, amém? Não esse céu que nós contemplamos aqui com a nossa vista, mas pode ser no sistema solar, porque será nos ares. Será antes de nós vermos adentrar nas mansões celestiais, tá bom? Vê as referências que eu mencionei para você. Jesus ele é o juiz, ele vai estar julgando esse julgamento aqui com relação à nossa mordomia, com relação à nossa administração. Todo cristão foi chamado para Deus para fazer a obra, tá bom? Ele vai estar julgando com relação à nossa vida, espiritual e corpo, com relação à nossa vontade, pois ele nos deu livre-arbítrio. Ele vai estar ajudando com relação ao nosso tempo que nós dedicamos à sua obra, com relação aos nossos talentos, com relação aos nossos bens, com relação ao nosso trabalho executado, tá bom? E esse será o tribunal de Cristo. Nos ares, após o arrebatamento da igreja, quando o Espírito Santo deixa a igreja nas mãos de Jesus, ali agora acontecerá esse julgamento. Por quê? Nós entraremos no céu já com nossos corpos transformados e já com galardão recebido. Amém? Nós podemos ver também, se você observou direito, você vê que nós falamos, fala assim que existe 6 tipos de obras, tá bom? Existem obras de ouro, existem obras de prata, existem obras de pedras preciosas, que serão aprovadas, que vão passar pelo fogo e não vão se queimar. Mas existem as obras de feno, de madeira e de palha, que quando passarem pelo fogo não vai sobrar nada, tá bom? A Bíblia deixa bastante claro acerca dessas são 6 tipos de obras. Todas as obras é feita de crente, viu? Toda obra é de cristão, e toda obra deve ser feita pelo salvo, tá bom? Deixa bastante claro por isso. Mas
Estas obras serão aprovadas e só vai receber galardão as obras de ouro, de prata e pedras preciosas, e as obras de feno, de palha e de madeira serão queimadas e as pessoas não receberão galardão, mas a sua salvação está garantida, porque a salvação não é pelas obras, mas sim pela fé. Mas o cristão, para ser salvo, ele precisa demonstrar a sua fé para a salvação com relação às suas obras, tá bom? Um dia eu falo mais sobre isso. Mas, pastor, o que seriam essas obras referente a obras de ouro? Quando é que eu faço uma obra e essa obra Deus observe e vê que é obra de ouro? Nós podemos dizer que ouro é aquilo que procede de Deus. Toda obra que você faz de Deus é aquela obra a qual Deus está lhe usando para fazer. Amém? Obras de ouro é aquela obra que Deus está lhe usando para você executar. Toda obra que você faz, que é Deus que está lhe usando, essa obra é chamada obra de ouro e você receberá galardão. Ponto. Obras tipologias de prata. Obras em questão de prata. É toda obra direcionada, ou quando fala assim de prata, na Bíblia, prata é símbolo de redenção, tá bom? É símbolo de resgate. Então, toda obra que você faz em prol de resgate, em prol de redenção de almas para Deus, olha só, é aquilo que você faz para Deus. A obra de ouro é aquilo que Deus lhe usa para fazer. Pronto. A obra de prata é toda obra que você faz para Deus. Você se dedica, você não quer fazer para Deus. Essas são as obras a qual você faz voluntariamente, por ter decidido fazer adorar o Senhor. As obras de pratas, as obras questão das pedras, as obras com relação às pedras preciosas, são aquelas obras direcionada, vocacionada pelo Espírito Santo. Tá bom? Que são aquelas obras que são feitas com muita dedicação, com muito compromisso, com muita responsabilidade. Por isso, nós aprendemos que as obras que receberão galardão são as obras que são feitas para Deus, com Deus, para Deus e para a glória de Deus. Todas as coisas que você faz, pode até não ser reconhecido pelo homem, ser vista pelo homem, ser reconhecido pelo seu pastor. Mas toda obra que você faz para Deus receberá galardão. Mas a obra precisa ser em Deus, para Deus e para a glória de Deus. Ah, pastor, e eu não vou ter direito a nada? Nada. Se você receber algum benefício porque você está fazendo a obra de Deus aqui na terra, tenha certeza que você também não receberá no céu. Se quem recebe galardão aqui, não receberá galardão no céu. Ponto. Agora vamos ver as obras que serão reprovadas por Deus. As obras de madeira, tá bom? Obras de madeira, obras de feno e obras de palha. Quando fala assim obras de madeira, é símbolo de coisas humanas. Ou seja, toda obra que você faz, que você realiza, que não foi movida por Deus em você, mas sim da sua própria força, da sua própria capacidade, aquela coisa, não, quem vai resolver isso sou eu. Essas obras não terão galardão. Porque tem muitas pessoas que fazem algo até para Deus, mas da sua própria força, da sua própria capacidade, sem perguntar a Deus se é da vontade dele ou não. Às vezes consegue até realizar coisas, mas não na direção de Deus. Uma certa feita, o rei Davi perguntou a Natan, eu vou construir a casa do Senhor. Natan disse, pode construir. Depois, quando chegou lá, quando Natan saiu, Deus brada com Natan, volta lá ao rei, diz que ele não vai construir. Ele não vai construir. E Natan, porque ele é homem de sangue, então Natan retorna, o profeta retorna novamente, e quando vai ao rei, Deus diz que não é para tu construir, não. Ou seja, a obra de Davi, se ele assim fizesse o templo, seria obra de madeira, porque não era direcionada por Deus, não era da vontade de Deus que realizasse. Ele tinha todas as condições para assim fazer, tinha todo o poder, toda a força e capacidade que tinha, mas não estava sendo direcionada por Deus, e por isso seria reprovada. Obras de feno são obras de aparência, sabe? É a questão que parece que está todo voluntarioso, parece que está fazendo com vontade, parece aquela obra de muita aparência. Muitas obras que são feitas dentro da igreja, eu estou falando aqui de crente, de pessoas que serão até salvas, mas as suas obras só têm aparência. Normalmente é feita por alguns interesses, normalmente é feito para ganhar cargos na igreja, normalmente é feito por causa de ganhar alguns privilégios,
Meu Deus do céu, né? Eu fico pensando nesses pregadores itinerantes que serão, viu, se não tomar cuidado, viu? E pastores também, nós somos pastores, precisamos ter muito cuidado para que a nossa obra aqui na terra não seja somente de aparência. Obras de feno. Feno fala de obras sem consistência nenhuma. Obras sem consistência nenhuma. São obras, é uma obra muito palha, muito fraco, não resiste à força nem ao fogo. O vento leva facilmente, é instável. São obras que Deus vai estar reprovando. Peço a você, cristão, tome cuidado com as obras que você faz, com aquilo que você realiza na obra do Senhor. Tudo que você for fazer para Deus precisa ser para a glória dEle, segundo a vontade dEle. Precisa ser direcionado por Ele. Precisa ser movida pelo Espírito Santo. Você precisa fazer as coisas de Deus voluntariamente. É como está escrito no Salmo de número 100. Servir ao Senhor com alegria e apresentar-vos a Ele com cântico. Tá bom? Devemos servir a Deus com alegria e com voluntariedade. Porque se você faz para Deus pensando em alguma coisa, tem galardão na terra. Se você faz para Deus pensando em lucros, vai ter galardão na terra. Mas no céu você não vai ter, tá bom? Nesse tribunal de Cristo também é nos revelado que existirão 5 tipos de coroas. Que eu vou falar daqui a pouquinho sobre a questão dessas coroas. 5 tipos de coroas que serão dadas ao cristão, que suas obras são de ouro, de prata e de pedras preciosas. Primeira coroa, a coroa da vida. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago capítulo 1, versículo 12. Coroa da glória. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imercível coroa de glória. 1 Pedro capítulo 5, versículo 4. A coroa incorruptível, todo atleta, em que tudo que se domina, aqueles que para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. 1 Coríntios capítulo 9, versículo de número 25. Eu creio que você já dá para estar dando glória a Deus aí, viu? A coroa de justiça. Já agora, a coroa da justiça minha está guardada, ao qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas todos quantos amam a sua vinda. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Ou seja, tem galardão só para as pessoas que amam a vinda de Cristo. Eu vou dizer, viu? Hoje, o povo de hoje, esse galardão vai estar difícil, viu? Porque tudo que muitas pessoas querem é que Jesus Cristo não volte, para que eles possam continuar com a sua vida como está indo. A última coroa, a coroa de júbilo, a coroa de glória, que é chamada a coroa do ganhador de almas. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Pois que é a nossa esperança, ou alegria, ou a coroa, em que exaltemos da presença do nosso Senhor em sua vinda. Então, que Deus assim esteja ali abençoando, que nós possamos receber essas coroas. Mas você pergunta, pastor, e o que é esse galardão? Essas coroas que são mencionadas na Bíblia e no tribunal de Cristo são coroas mesmo, tipo aquela de ouro, né? Que aqui nós vemos assim na televisão, nos filmes, tá bom? Então, será que é exatamente isso? Aí nós podemos ver o seguinte: esse galardão, possivelmente, gente, muitas pessoas, o que é o galardão? São pedras na coroa. O que é o galardão? É um brilho diferente, é mais brilho do que os outros. Vejamos, o corpo transformado é uma coisa. O corpo transformado não é galardão. O corpo transformado é promessa de Deus. Todas as pessoas que forem salvas terão seus corpos transformados, independente da obra ou não. Então, possivelmente, não pode ser nada referente ao corpo. Senão, um teria mais transformação do que o outro, não. Possivelmente, irmãos, de acordo com o que nós podemos ver na Bíblia, e até a questão também do reino, é o seguinte: possivelmente a questão do galardão serão autoridades que nós receberemos. Você pode ver isso. Quem tinha 5 talentos, fez certo, trabalhou certo, ganhou mais 5 talentos. Tá bom? Ou seja, o galardão possivelmente pode ser a autoridade que nós receberemos em cima das cidades. Lucas 19, 17. Lê esse versículo para você ver. Esse galardão, possivelmente nós vamos estar recebendo, será autoridade sobre as cidades e autoridade também sobre os reinos. Daí nós podemos entender. Possivelmente não vai ser uma coroa, chama de coroa, não, cada coroa vai ter, a pessoa que receber aquelas 5 coroas, receber 5 coroas, não tem como, né? Brilho também não é porque o corpo transformado não é galardão, e sim promessa de Deus. Com isso eu estou deixando claro, possivelmente o galardão será autoridade sobre as cidades, ou seja, pessoas que tiveram obras qualificadas como de ouro, vamos dizer que terão autoridade sobre 10 cidades no milênio, pronto, ou 50 cidades, ou 1000 cidades, né? Vai governar um país,
porque nós temos a promessa de ser os governantes no tempo do milênio. Com isso, eu estou deixando claro que o galardão possivelmente será isso, mas existem muitas controvérsias com relação. O mais importante é que eu sei que vai ser coisa boa e coisa especial, tá bom? Que Deus em Cristo lhe abençoe, se inscreva aí, também peço a você também que você possa estar dando uma olhada. Se qualquer dúvida, escreva, faça um comentário aqui, que eu estarei respondendo o seu comentário, tirando suas dúvidas, tá bom? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.